tema da palavra é o Deus que habita com o seu povo. O Senhor habita no nosso meio, amém? Nós não estamos aqui só por estar, nós estamos aqui porque o Senhor habita em nós. E para entendermos como o Senhor habita em mim, você e nessa igreja, nós precisamos ir, logicamente, para a palavra de Deus, amém? Precisamos entender como assim Deus habita dentro de mim. Eu, faço tantas coisas que não deveria. Deus realmente habita em mim? Quantas vezes a gente já se perguntou sobre isso? Vamos começar do início. Gênesis capítulo 2. No princípio de todas as coisas, amém? Quantos aqui já se perguntaram assim: Deus, qual é o meu propósito? Levanta o dedinho do seu coração assim: Deus, para que o Senhor me criou? Qual que é o meu chamado? A gente não fica perguntando isso? E parece até uma pergunta que gera angústia na gente, Mas Deus, qual que é o meu propósito? Senhor, qual que é o meu chamado? Então vamos começar lá, como eu falei do começo, Gênesis 2, a partir ali do versículo 8. Vamos ler o 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aqui, Deus forma o homem, o primeiro homem, Adão, amém? E nesse jardim, o Senhor plantou o Éden. Então, diante de tudo aquilo que Deus criou, quando você vê em Gênesis, Deus criou os animais, Deus separou a terra do mar e tudo mais. Aí Deus criou o homem e depois ele plantou um jardim ali para que o homem vivesse. E por que Deus planta um jardim? Éden significa paraíso. Deus plantou um paraíso. Ali tudo frutificava, tudo dava certo, tudo aquilo que Adão fazia era próspero. Porque Deus tinha aquele lugar, aquele paraíso, para se relacionar com Adão. Todos os dias o Senhor vinha e conversava com Adão, não é verdade? Quantos já ouviram essa passagem? Então, queridos, o jardim do Éden, ele não era só um cenário bonito, mas ele era um lugar de encontro, aonde Deus encontrava o homem, aquele a quem o Senhor formou, a sua imagem e sua semelhança, amém? Então, para que você foi criado? Eu já vou te dar o spoiler antes. Você foi criado para ter comunhão com Deus. O seu propósito é ter comunhão com Deus. Para isso que Adão foi criado. Para isso que nós fomos criados. Você não tem o propósito de ser pastor, de ser músico. A sua missão não é evangelizar. Isso são os dons que depois o Senhor nos acrescenta, amém? Porque o Senhor vai nos usar. Mas o teu propósito é a comunhão com Deus. E o nosso propósito é relacionarmos com Deus e glorificarmos o nome dEle. O meu propósito aqui na terra é ser feliz. Pastor, porque eu quero ser feliz. Amém, todo mundo quer ser feliz. Mas o seu propósito não é esse. O meu propósito é ter uma casa própria. O meu propósito é ter um carro. Meu propósito é que os meus filhos se convertam. Amém, glória a Deus. Mas o seu propósito verdadeiro, você não foi criado para isso. Você foi criado para se relacionar com Deus. E para se relacionar com Deus, para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito da nossa criação. Ali no Éden, queridos, Adão
ele tinha acesso direto ao Pai, certo? Não tinha, a gente vai falar do tabernáculo, não tinha o tabernáculo, não tinha véu, não tinha sacrifício, certo? Ele tinha acesso direto a Deus. No Éden, não tinha nenhum intermediário. Vocês já pensaram nisso? No Éden, não existia intermediário entre o homem e Deus. O acesso era direto. Porém, o pecado entrou no mundo. Todo mundo já conhece essa história. O pecado entrou no mundo e quem usa óculos aí, talvez possa entender, Sabe quando você está com o teu óculos? Acho que foi ontem a Ali estava lá em casa e falou para o Lucas, teu óculos está totalmente sujo, eu não sei o que você está enxergando aí, Sabe quando você está com o óculos todo embaçado? Ou quando a gente, na época do Covid, que usava máscara, Quem usa óculos sabe, Aí ficava aquele... Você respirava, embaçava o óculos, você tinha que tirar. E quando você está com o óculos embaçado, você enxerga direito? Não tem jeito, você tem que limpar, Você tem que desembaçar. O pecado, ele embaçou a nossa visão. É como se o pecado... Então Adão tinha esse acesso livre com Deus, falava com Deus, não tinha nenhum intermediário. E toda aquela situação, não vamos entrar aqui, foi lá, Eva foi seduzida pela serpente, por Satanás, caiu e o pecado entrou no mundo. Desde quando o pecado entrou no mundo, queridos, Deus começa a fazer, vamos dizer assim, não um novo plano, mas a colocar em prática o plano da redenção. Deus começa novamente a voltar a planejar o propósito. Qual é o nosso propósito? Se relacionar com Ele. E o Senhor começa a história, de todo o povo de Deus. A gente não vai ter como falar aqui, porque essa comunhão foi interrompida. Então o Senhor começa um novo plano. Aí vem Adão, Noé, Deus destrói tudo. Quem conhece aí um pouco a Bíblia vai fazendo uns flash aí na sua mente, Aí vem Abraão, que é chamado para sair da sua terra. Aí vem Isaac, vem Jacó, as 12 tribos de Israel. Aí vem José, que é vendido pelos irmãos, certo? José vai para o Egito, fica lá. Vem a fome na terra de Israel. E aquele povo vai pedir ajuda para José. A história muitos conhecem. E ali, depois, o povo de Israel se instala no Egito, certo? E aquele faraó que recebeu o povo, quando José chegou ali, que recebeu o povo, já tinha falecido. Se passaram 400 anos e o povo ficou escravo na terra do Egito. Então essa é a história, só para vocês terem um panorama aí na mente de vocês, E Deus estava o quê? Buscando o momento certo para voltar a ter relacionamento com o seu povo. Porque até então Deus estava chamando o homem, certo? Abraão, Noé, Jacó, José. E vamos ler lá em Êxodo 3, no versículo 12. Então, 3:12. Aí nós estamos aqui na história que Deus chama Moisés e Deus fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a oração do meu povo. Então Moisés, você agora vai lá diante de Faraó e você vai libertar o meu povo. E por que Deus queria libertar o povo? Vamos ler lá, Êxodo 3:12. Deus respondeu, ele falando com Moisés: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês, o quê? Adorarão a Deus. Vamos pular lá para o 18. 3:18. E ouvirão o que você vai dizer.
e você irá com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir, caminhando o caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Queridos, o povo estava no deserto há 400 anos, sendo escravo. O Senhor ouve o clamor do povo e o Senhor fala: Moisés, agora você vai lá e vai me ajudar, a libertar o povo. E eles vão para o deserto para adorar a Deus. Queridos, o Senhor não libertou o povo da escravidão para eles ganharem uma casa nova, para eles pararem de trabalhar. O Senhor só tinha um propósito: que eles voltassem a adorar a Deus. Um povo 400 anos escravo numa terra totalmente da cultura diferente deles, com certeza eles já não eram um povo, Eles não tinham uma sinagoga, eles não tinham um tabernáculo, eles não tinham um templo. Eles viviam da tradição ali, Porque os pais passavam e eles mantinham a tradição, e eles eram tementes a Deus, criam em Deus. Mas vamos ver por nós mesmos, Se a gente fica de férias, uma semana, 10 dias, a gente já não dá uma bugada assim? Você descansa, não lê tanto a Bíblia, não vem para o culto. Imagine você 400 anos numa terra estranha. Então o Senhor queria o quê? Trazer de volta o seu povo para adorar. Ele falou assim: esse é o propósito, me adorar. Lá em Êxodo mesmo 28, no versículo 8. Calma aí que eu acho que eu anotei errado. É 3:18, é Êxodo 8, 1, não é 28, desculpa. Êxodo 8, versículo 1. Aí aqui é uma das falas de Moisés com o faraó. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Então, aqui a Bíblia reforçando, toda vez que Moisés ia diante de Faraó, ele fala assim: deixe meu povo ir, para que adore, E o Senhor queria o quê? Habitar novamente no meio do povo dele. Esse era o propósito de Deus, Fazendo um resumão aqui, o que acontece? O povo sai do Egito, vocês conhecem a história, vão para o deserto. E ali no deserto, eles começam a receber as instruções para o novo tabernáculo. Quantos já viram o tabernáculo? Uma figura do tabernáculo do Antigo Testamento, Onde você tinha lá a bacia, o átrio, o santo dos santos, a arca da aliança. E naquele momento ali no deserto, o Senhor leva Moisés e seu povo a construir o novo tabernáculo. Tá, pastor, mas o que é isso, tem a ver? O Senhor vai habitar neste tabernáculo. O Senhor está voltando àquilo que Ele tinha instituído lá no Éden. Amém? Queridos, o tabernáculo, depois a gente poderia fazer uma pregação, Ele é a representação, literalmente, de Jesus. Então, ali no tabernáculo, Deus manifestava a sua glória. O povo viu milagres no deserto, recebeu a lei de Moisés. Porém, o que aconteceu? Eles murmuraram, uma geração inteira morreu no deserto, teve que se levantar outra geração, levanta Josué e vai para a terra prometida, lá em Canaã. E vem, estou dando um panorama aqui para vocês. Aí vem os reis, Saul, que desobedece a Deus, e depois o rei Davi. E Davi, todo mundo conhece a história de Davi, que Davi, um rei que segundo o coração de Deus, a Bíblia fala. Porém, Davi matou muitos homens, E também Davi teve uma questão do adultério, E o homicídio. Mas ele foi chamado homem coração de Deus. Isso foi uma das coisas que
Porque ouvindo um pastor o ano passado sobre isso, a gente sempre fala, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Pensa aí. Porque Davi pecava e se arrependia, né? Porque Davi abriu mão, né, do pecado. E realmente, Davi teve esse coração arrependido. Porque Davi não pecava o mesmo pecado. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes, né? Mas sabe por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele foi o único homem, depois de todo esse povo, que falou: como eu posso morar num palácio, enquanto meu Deus mora em tendas? O desejo mais profundo do coração de Davi era construir um templo para o Senhor, aonde o Senhor pudesse habitar novamente. Queridos, aquele que conhece o coração de Deus, quando você fala assim, eu sou amigo de Deus, eu conheço o coração de Deus, por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que o coração de Deus queria uma coisa só: habitar no meio do seu povo. E Davi entendeu isso. Ele falou assim: esse é o propósito de Deus. Porém, Deus não permitiu que Davi construísse. A Bíblia fala, né, que ele tinha muito sangue nas mãos e Deus não permitiu. E se a gente ler lá em 1 Reis, não precisamos abrir, ele fala que o templo, no caso, né, então foi o tabernáculo construído por Moisés, e o tabernáculo, quer dizer, ele era a tenda, né, só para explicar para vocês. Então eles andavam, fechavam aquela tenda, sabe, tipo barraca mesmo, levavam a tenda para o lugar onde eles iam, abria a tenda de novo e assim ia, certo? Eles iam conquistando os povos e o tabernáculo ia. Mas nesse rolê todo houve várias coisas, houve guerras e tudo mais. E Salomão, que é o filho de Davi, que Deus falou: não, a sua nova geração vai construir o templo para mim. Então Salomão construiu o templo 480 anos depois que o povo saiu do deserto. 480 anos depois. E ali, queridos, no templo, né, a glória do Senhor encheu. Sabe esse culto que nós fazemos aqui? Os irmãos, os louvores, os levitas, né? Começou onde? Aqui, no templo de Salomão. Antes não tinha louvor, antes não tinha adoração. Era todo um ritual, que se você ler lá Levíticos, Números, vocês vão entender um pouquinho, e era só o sumo sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos. Ainda continuava os rituais, mas Davi institui até mesmo a música, o louvor dentro do templo. E a glória do Senhor é estabelecida, a presença de Deus ganha um lugar fixo, né? Que naquela era o Monte Sião, que se hoje formos entender é Jerusalém, aonde eles adoravam. Mas, queridos, tudo isso, e uma das ordens, né? É que a gente não tem tempo de abrir todos os versículos, é que Deus mandava assim, eles construírem todas as casas em volta do templo. Se você vê aí uma foto, depois você pode dar um Google, tanto no tabernáculo e no templo, o tabernáculo e as tribos, né, de Israel eram distribuídas, e se tivesse um drone naquela época, e a gente olhasse por cima, era a figura de uma cruz. Quantos já leram lá, por exemplo, né, Números e tudo mais, que ele fala sobre, é até uma leitura meio chata, você fala, nossa, um côvado para cima, um côvado não sei o que, as cortinas. Deus dá os detalhes de como que é para ser construído, certo? Deus coloca os centímetros que é para ser construído. Por quê? Porque Deus já estava apontando para algo que viria, que é quem? Jesus. Então
a presença de Deus, Deus estava preparando o seu povo. Queridos, isso é maravilhoso, porque quando alguém talvez até mesmo questionar a Bíblia para você, não tem como, tudo é conectado uma coisa com a outra. Nada na palavra de Deus ela é à toa. O Senhor desenhou todo o templo, o tabernáculo, para que já prefigurasse Jesus. E um dos nomes de Jesus é qual? Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos ler lá em João 1. Eu estou contando toda essa história, gente, para vocês entenderem, né? Como que Deus habita dentro de mim e de você. João 1:14. Quer trocar? João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Glória a Deus. O Senhor tabernaculou. Quando já viu essa frase? O Senhor tabernaculou entre nós. Jesus foi a própria representação do tabernáculo. Vamos ler lá em João, que está pertinho, vamos aproveitar. João 2:19-21. Que fala assim, ele conversando ali com os fariseus ali, né? Quando Jesus, próximo da Páscoa, ele derruba tudo lá, sabe a cena? Ele joga a mesa para cima e se revolta. Aí ele fala, Jesus lhe respondeu, destruam esse santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Queridos, aqui Jesus, ele é a representação do corpo vivo. O tabernáculo vivo, né? O seu corpo ressurreto era o templo verdadeiro. A promessa, lembra que lá em Adão, o propósito de Deus era o quê? Habitar em nós novamente. E o Senhor ficou preparando esse terreno. E o Senhor foi os tempos certos, a maneira certa. Jesus, se você nunca ouviu sobre isso, um dia vocês podem vir, podem nos perguntar, por que Jesus veio nessa época? A Bíblia responde. Né? A gente podia falar assim, mas por que Jesus veio exatamente ali, naquela época? Por que Jesus não veio hoje? Queridos, nada é por acaso, amém? O Senhor tem um plano perfeito e Ele cumpre dia, horas e segundos e minutos, amém? Então ele veio, Jesus, e a presença de Deus encarnada. Vimos o Senhor como, né, o Deus vivo e verdadeiro. Ali naquele momento era o homem Deus, o Senhor, o Deus veio à terra, encarnou. Ele veio para o quê? Para curar os enfermos, né? Libertar os cativos. A profecia lá de Isaías profetizou isso 600 anos antes de Jesus. Ele veio para ser, ele foi chamado o quê? O Deus Emanuel. O Deus Emanuel, o Deus conosco. E ele falava, quem vê a mim, vê o Pai. Vamos ler lá em Mateus 27, no versículo 51. E ele falou ali, a gente acabou de ler, que ele reconstruiria o templo. Queridos, prestem muita atenção nisso. Jesus falou que ele reconstruiria o templo em 3 dias, certo? Que
Aí os judeus até falam assim, como assim? A gente demorou 60 anos para construir, porque o templo ele foi destruído por várias guerras e eles tinham que ir refazendo. Aí lá em Mateus 27, no 51, fala assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O véu do santuário, aonde ninguém tinha acesso, a única pessoa que tinha acesso era o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, o véu se partiu, e naquele momento ele estava reconstruindo o templo. Vamos ver quem pegou aí a palavra. E aonde que ele estava reconstruindo o templo? Faz assim, ó. Em você, em mim. O Senhor estava reconstruindo o templo em nós. O véu se rasgou e a presença de Deus, ela não estaria mais presa a um edifício. Ela não estaria mais presa a somente rituais, amém? E Jesus promete, o Espírito Santo, Ele faria e faz morada em nós. Vamos ler lá em João, vamos voltar lá para João 14. Versículo 16. E Jesus fala assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Sempre. O tabernáculo não vai ser mais destruído, o templo não vai ser mudado. Não vai chegar aqui o pastor Heber ter uma revelação da lei e falar que vai construir um tabernáculo. Amém? Para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Presta atenção no versículo. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Aleluia. Queridos, que poderoso isso. O Senhor fala assim: o mundo não pode receber, eles não vão entender, mas esse Espírito habitará em vocês. Agora nós estamos voltando ao Éden. Nós estamos voltando ao Éden, queridos. Hoje você tem acesso a Deus. Vocês têm noção de quão precioso isso é? Quantas vezes a gente fala assim: nossa, eu queria estar lá no Éden, no paraíso, né? Você já está no paraíso. Você já tem o próprio Espírito de Deus morando em você. Muitas vezes nós temos muitas dificuldades, nós temos dúvidas, não é verdade? Angústias, medo, mas nós esquecemos que dentro de nós tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Você tem ideia disso? É Deus morando dentro de você. Quando a gente fala assim: ah, você é filha, você é filho, não é só para você se sentir amado, queridos. Não é para ser fofinho só. Você é filha porque você tem acesso direto ao Pai. Você é filho porque você foi adotado dentro da casa do Pai. Queridos, isso é o Deus presente, o Deus conosco. Ele habita em nós. Se nós amamos Jesus, amém? E deixamos Ele fazer morada. Queridos, nós vivemos, eu tenho milhões de conflitos também, muitos. E eu preparando essa palavra, eu falei: Senhor, por que a gente esquece disso, né? Por que a gente esquece que a gente tem acesso ao Senhor e eu posso falar contigo? E às vezes a gente fala só de uma forma religiosa, né? A gente, eu vou orar, eu vou pedir oração. Mas saber que eu estou no Éden de novo. E eu tenho essa comunhão restabelecida.
Queridos, olha o tanto que o Senhor andou até aqui para Ele morar em você e em mim. Não é uma história do além. Foram homens que pagaram preço, né? Foram muitas instruções, foi a palavra de Deus inteira para chegarmos até aqui e Ele fazer morada em nós. Agora, qual que é a minha e a sua responsabilidade nisso? Vamos lá para 1 Coríntios. Vamos para a parte dolorida, mas essencial. 1 Coríntios 6:19. Aqui Paulo está falando à igreja sobre a imoralidade e ele fala no 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Paulo está falando assim: vocês não entenderam ainda? Que vocês não pertencem a vocês mesmos. Aí ele fala no 20: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Queridos, nós não temos o Espírito Santo em nós só para ficar pedindo como se fosse um mago, né? Como se fosse a lâmpada, né? Igual tinha nos desenhos antigamente, assim. Nós não temos o Espírito Santo em nós só para ter poder, para ter ministério. Porque pense comigo, né? Talvez eu já pensei muitas vezes assim: o Senhor nos dá dons, nos dá ministérios, mas a gente às vezes busca o Espírito só para isso. A gente quer o fogo, a gente quer o poder, né? A gente quer falar em línguas, a gente quer profetizar, a gente quer interpretar as línguas, a gente quer, uau, né? Aquilo que muitas vezes nos enche, né? E Deus nos agrega nisso. Mas aqui Paulo nos lembra que o nosso corpo é santuário e que a gente não pertence a nós mesmos. Aí eu quero o fogo de Deus para eu chegar aqui, orar e curar todo mundo. Mas lá na minha casa, né, eu continuo lá na fornicação, na mentira, na fofoca. Para isso o Espírito Santo não serviu ainda para mim. Para me moldar ainda o Espírito Santo não serviu. Mas eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero o poder do Espírito Santo para eu sair do hospital. Eu quero... Vocês estão entendendo? Que a gente inverte as coisas. E uma coisa, na verdade, não exclui outra, porque você tem o poder, né? Você tem a cura, você tem as respostas de Deus. Mas nós esquecemos que fomos comprados por um preço muito alto, queridos. Quando nós murmuramos, quando a gente, conversando hoje com um adolescente, falando sobre isso, né? Um adolescente, amigo nosso, quando nós estamos numa roda, a Bíblia fala, a roda dos escarnecedores, nós estamos compactuando com brincadeiras, com piadas, né? Aí ali o Espírito Santo não te serve, né? Quando nós mentimos, quando nós invejamos, quando nós ficamos irados, aí você esquece. E aqui Paulo fala: será que vocês não entenderam que vocês não pertencem mais a vocês? Queridos, o cristianismo é você entender que você não tem mais vontade própria. A gente fala assim: eu sou livre. Irmã, você é livre. Você é livre do pecado. Você não é livre para fazer o que você quiser. O Senhor nos libertou, é verdade. Nós somos livres, mas nós somos livres do pecado. Porque a graça de Deus nos alcançou para que a gente não peque mais, para que a gente possa vencer o pecado. Amém? Então, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, olha só. Né? A gente quer planejar toda a nossa vida, tomar as nossas decisões,
sem consultar o Espírito Santo, né? Sem entender qual que é o propósito de Deus. Conversando com uma amiga, ela falou assim, eu quero ter filho, quero tal. Aí eu falei, mas você já entendeu de Deus se é isso? Porque o primeiro propósito que o Senhor nos chama é qual? É glorificar o nome dEle. O primeiro propósito, queridos, de Deus é ter comunhão. Deus não está preocupado com as outras coisas. É meio chocante às vezes falar isso, mas o que o Senhor fala? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor não está preocupado. Ele fala lá em Mateus, por que vocês estão preocupados com o que vocês têm que comer, beber, se vestir? Tipo, Ele olha para nós assim, vocês estão preocupados à toa. E a gente fica preocupado a semana inteira, o mês inteiro, né? Com as contas, com os boletos. E Ele fala assim, por quê? Porque para Deus isso não é importante. O que é importante para Deus é a sua comunhão com Ele. É você entender que Ele se entregou lá na cruz para que o Espírito Santo more em você. Nós somos, queridos, o tabernáculo vivo. Que responsabilidade. Você e eu somos. Sabe aquele tabernáculo? Depois você pode pesquisar. A glória do Senhor andava junto, né? Durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem, porque eles estavam no deserto e era muito calor. E quando a nuvem andava, o tabernáculo andava. Na noite, Deus levantava uma coluna de fogo para esquentar, porque o deserto, né? Ele fica muito frio à noite. Aí quando Deus fala assim, você, eu, somos o tabernáculo vivo. Quando eu ando de dia, quando eu ando de noite, Deus está manifestando através da minha vida. Se eu dou mancada lá no trabalho, né? Se eu dou mancada com os meus vizinhos, se eu dou um mau testemunho, é Deus que eu sirvo que eu estou expondo. Eu não estou glorificando a Deus. As minhas atitudes não estão glorificando a Deus. Então nós somos o tabernáculo vivo, que nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos, queridos, a presença de Deus. E quando isso toma, sabe aquela coisa assim que muita gente nos pergunta, às vezes nas crianças, e fala, mas qual que é a diferença de temor e tremor, né? Você ter temor do Senhor, o tremor é o medo, né? Ter o temor do Senhor é você ter essa consciência, sabe aquela coisa assim, no casamento. Eu não vou olhar para outros homens, ou não vou dar uma olhadinha lá no Instagram, ou conversar com o cara lá, porque eu tenho medo de perder o meu marido. Eu não faço isso porque eu sou um tabernáculo vivo do Senhor. Queridos, hoje a igreja, no geral, está sofrendo por quê? Pelos maus testemunhos, não é isso? Quantos escândalos a gente vê, quantas pessoas que não... E nós somos humanos, amém? Realmente nós vamos errar. Mas, o que nós vemos? Que hoje as pessoas não têm esse entendimento. É como se fosse uma roupa de crente aqui e lá fora eu sou outra coisa. Lá no trabalho eu sou outra pessoa. Não, queridos, você não pertence mais a você. Paulo fala isso, né? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Onde um filho de Deus vai, a presença de Deus vai com ele. Nunca esqueça disso. Você é filho de Deus? Amém? Você quer buscar o Pai? Você quer orar? Você quer falar com Ele? Você tem comunhão com Ele? Então as suas atitudes precisam ser coerentes a isso. Amém? Vamos ler lá em 1 Coríntios 3, 16. Que também é um versículo bem conhecido, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Olha só, queridos. Porque o santuário de Deus, que são vocês, que são eu, é sagrado. Queridos, Deus é amor, amém? Mas Deus, Ele preza por uma coisa, que é o nome dEle. O Senhor não deixa o nome dEle ser envergonhado. Não deixa. Quando Ele fala aqui, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Ele não está falando da casa lá bonita, o santuário, porque Ele já falou que ia destruir, certo? Ele está falando de nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você e é eu, é sagrado. Queridos, o seu corpo é sagrado. A sua boca é sagrada. Os seus olhos é sagrado. Aonde você coloca as suas mãos deve ser sagrado. Porque senão Deus nos destruirá. E não sou eu que estou falando. É eu cheio de temor do Senhor, porque eu ainda também tenho muitas coisas a melhorar. E a gente vai falar isso um pouquinho, sempre tem uma esperança, né? O Senhor sempre renova suas misericórdias. Essa semana a gente fez o café lá em casa, então quem nunca foi já está convidada, né? A gente sempre faz um café com as meninas lá em casa, a gente muda os dias, então quem quiser participar me fala no privado que eu tenho uma lista de transmissão lá e vou convidando. Às vezes é na sexta, às vezes é na quarta, e a gente falando sobre a misericórdia de Deus, né? O que é a misericórdia de Deus? É quando você não é fulminado, a palavra diz, né? Você merece, você pecou, né? Eu fui lá e menti, eu fui lá e roubei, eu fui lá e fiquei orgulhoso, fiquei soberbo, eu pequei. Eu mereci o quê? O castigo, certo? Não é assim que a gente faz com os filhos? Não comeu tudo. Então, enquanto não comer tudo, vai ficar pensando, né? É o castigo. Mas quando a misericórdia de Deus nos alcança, Ele nos perdoa, mesmo nós tendo pecado, certo? Essa é a misericórdia. A misericórdia de Deus é quando nós merecemos a punição, mas Ele não nos dá. Olha como Deus é maravilhoso, que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porém, queridos, Deus, e a gente vê lá no final, a gente vai fechar lá em Apocalipse, Deus, Ele atua na graça, na misericórdia dEle, mas Ele continua sendo justo. Haverá um dia que tudo será exposto. E nós precisamos entender, né, que essa misericórdia que Deus tem de nós não pode nos deixar levianos, sabe? Ah, mas Deus me perdoou. Ah, mas amanhã eu arrumo isso, né? Ai, nossa, eu tenho que pedir perdão lá para o meu marido, eu tenho que pedir perdão para a minha filha, porque eu fiz coisa, né? Não é, normalmente é o filho que pede perdão para o pai e para a mãe, né? Ah, eu tenho que... Não, mas isso daí deixa para depois. Aí a gente vai passando. A misericórdia de Deus, queridos, ela tem que trazer a consciência de quanto isso é valioso, porque você precisava ser punido, mas o Senhor não vai te punir, amém? Porque a misericórdia dele te encontrou, mas a misericórdia dele te encontrou, é o que a gente estava conversando lá em casa no grupo, porque você confessou aquele pecado. Porque você confessou e deixou aquele pecado. Amém? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Nós precisamos. E essa restauração começa dentro de nós, mas ela ainda não terminou. Quantos aqui sabem que ainda não é perfeito? Né? Fala, poxa vida, mas ainda não deu ainda tempo, pastor João, fazer tudo o que eu preciso. A nossa habitação, queridos, esse corpo mortal, ainda não é perfeito. Nós estamos nos aperfeiçoando. A Bíblia diz, de graça em graça, de fé em fé, né? Terrível homem que eu sou, Paulo fala, né, que habita nesse corpo mortal. Paulo queria arrancar a carne dele, mas
nós vamos ter uma habitação final, amém? Aonde nós teremos o tabernáculo totalmente completo. Porque hoje o Senhor habita em mim, em você, para quê? Para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Hoje o Espírito Santo habita em mim, em você, como eu falei, as outras coisas são as demais coisas, amém? Eu não estou excluindo as demais coisas, mas assim, Ele está morando em você para que todos os dias Ele gere arrependimento, para que seu corpo seja aperfeiçoado. Sabe aquele que roubava? Não roube mais. Aquele que mentia? Não minta mais. E você fala assim: pastora, eu ainda não estou 100%, mas eu já venci várias coisas. Amém? Quantos já venceram várias coisas? Amém? E esse é o trabalho do Espírito Santo. E Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai trazendo uma palavra, Ele vai falando: poxa, mas isso ainda não confessei, isso eu preciso abrir mão. E tudo bem, vou trilhar esse caminho. Aí vai vir outras lutas, amém? Então o Senhor vai até a gente chegar, vamos ler lá em Apocalipse 21, o versículo 1 e 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, glória a Deus, com os seus seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhe enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, queridos? O tabernáculo de Deus, Ele fala, vai morar com eles, com os seres humanos. O Senhor vai habitar, o seu tabernáculo vai vir à terra. Nós não vamos morar no céu, né? E não vou criar polêmicas, depois a gente pode fazer uma pregação sobre isso, mas o céu vai vir para a terra, queridos. Nós não vamos lá ficar igual anjinhos voando assim, né? Tem gente que fala assim: meu Deus, mas é muito sem graça ficar lá, né? Igual anjinhos voando. O Senhor vai vir habitar conosco. Será um novo céu e uma nova terra. Tudo se fará novo, e nós iremos governar com o Senhor num novo corpo, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, né? Não haverá mais lágrima. Aí sim o meu corpo e o seu será totalmente glorificado, amém? Aí você não vai mais lutar contra o pecado, você não vai mais ter o espinho na carne, você não vai mais sentir dor. Aí você vai realmente glorificar o Senhor com toda a sua plenitude. Isso é plenitude no Senhor, amém? Esse dia ainda vai chegar, amém? A nova Jerusalém. Na nova Jerusalém não tem véu, não tem intermediário mais. Na nova Jerusalém nós voltaremos 100% ao Éden. Na nova Jerusalém será o novo paraíso. Queridos, nosso coração precisa ansiar por isso, precisa desejar isso. Senhor, eu estou aqui como uma noiva, aqui que fala, preparada.
Quantos já foram noiva aqui, talvez saibam, ou já viram uma noiva? A noiva, ela se prepara. Por que Jesus, ele fala que da igreja como a noiva de Cristo, certo? Porque no casamento judeu, o noivo ia lá, escolhia a moça, certo? Então eu vou lá, vou casar com a Milena. O Leandro escolheu a Milena, os pais, né? Ia lá, dava o dote, certo? E ele ficava 1 ano separado, pelo menos. Ele ia embora. E aquela noiva, que normalmente bem nova, elas já eram escolhidas, né? Ela ficava o quê? Durante aquele ano, se preparando para a chegada do noivo. Por isso que Jesus usa essa analogia. Quantos aqui estão se preparando para a chegada do noivo? Amém? Queridos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. E a história vai terminando como ela começou, mas agora sem morte, sem pecado. Do Éden, do Gênesis ao Apocalipse, Deus nos revela uma coisa só: Deus sempre quer habitar com o seu povo. Essa é a história da palavra de Deus. Deus quer tudo o que Ele faz e que Ele fez, a redenção, a libertação, a cruz, a aliança, é para restaurar o propósito original. A história inteira é uma jornada da perda da presença para a restauração da presença de Deus. Essa é a história de Deus com você. Esse é o seu propósito. Esse é o foco da sua vida com Deus. A sua comunhão. E um dia veremos Ele face a face. Amém? O Senhor construiu uma história. E Ele ainda está construindo na sua vida, para que a gente tenha comunhão com Ele. Quando você sair daqui hoje, quando você for para sua casa, você entender: vou fazer alguma coisa, sei lá, tenho problema com vício no joguinho. Não, mas eu entendi, eu sou templo do Espírito Santo, isso não vai mais fazer parte da minha vida. Quando você for ouvir uma música, um filme que talvez não edifique, fala assim: não, eu não vou mais deixar isso entrar nos meus olhos, porque eu sou corpo do Espírito Santo, Ele habita em mim. Esse tipo de linguajar não faz mais parte. Essa mesa eu não vou mais frequentar, porque o Espírito Santo está ali. E a gente às vezes esquece, né, que o Espírito Santo, a gente até falou isso também sexta-feira lá em casa, Ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que Ele se entristece. O Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque Ele habita em mim, em você. Amém? Quero que você fique em pé. E queridos, eu sei que, como nós falamos, há muitas coisas ainda que nós precisamos ser moldados. Mas a verdadeira mudança, a palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu oro para que essa verdade nos liberte nessa noite. Que essa verdade traga uma outra consciência. Fala: Senhor, eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões. Senhor, o Senhor habita em mim. Feche os teus olhos. Agora é um momento seu com Deus, onde você pode olhar para a sua vida, para as suas atitudes, e falar: será que eu tinha consciência, Senhor, que o Senhor está comigo todas as horas, todos os momentos?